Sarah Mitchell, uma promissora arquiteta de 28 anos, e seu marido James Mitchell, um escritor freelance de 30 anos, decidiram deixar o caos de Chicago em busca de uma vida mais tranquila. Após meses de pesquisa, encontraram o que parecia ser o lugar perfeito. Uma casa vitoriana restaurada em Millbrook, uma pequena cidade no interior de Massachusetts, conhecida por suas belas paisagens outonais e arquitetura histórica. A casa, localizada na 47 Maple Street, tinha um preço surpreendentemente acessível para seus 3 quartos e amplo quintal. O casal ficou especialmente encantado com o escritório no sótão, onde James poderia trabalhar em seu próximo romance. A propriedade ao lado, no entanto, contrastava drasticamente com as demais residências da rua. Uma casa deteriorada com venezianas fechadas e um jardim coberto por ervas daninhas. Nas primeiras semanas após a mudança, em outubro de 2023, Sarah e James notaram algo estranho no comportamento dos vizinhos. Durante uma caminhada matinal, Sarah tentou cumprimentar Mrs. Henderson, uma senhora idosa que morava 2 casas adiante, mas a mulher atravessou a rua apressadamente, evitando contato visual. No mercado local, os moradores cochichavam e lançavam olhares furtivos quando o casal passava. O primeiro encontro significativo aconteceu quando David Cooper, o carteiro local há 30 anos, entregou um pacote. Suas mãos tremeram levemente ao verificar o endereço e ele murmurou algo como: "Vocês são corajosos, muito corajosos." A tensão aumentou quando Sarah começou a ouvir sons estranhos vindos da casa vizinha durante a noite. James insistia que era apenas o vento ou a madeira antiga da estrutura se movendo. Mas sua esposa percebia algo diferente, como se alguém estivesse observando. O ponto de virada veio quando Sarah encontrou uma antiga reportagem de jornal esquecida no porão. A manchete do Millbrook Herald, de 1985, dizia: "Tragédia na casa Henderson. Família inteira desaparece sem deixar vestígios." A foto mostrava a casa vizinha em seus dias de glória, e o sobrenome Henderson fez Sarah recordar a senhora que a evitara na rua. Com o outono avançando e os dias ficando mais curtos, o casal começou a notar outros detalhes perturbadores. Pegadas no jardim coberto de folhas secas, quando ninguém havia estado lá. Sons de passos no andar de cima quando estavam sozinhos no térreo. E uma sensação crescente de que haviam cometido um terrível erro ao se mudarem para Millbrook. Determinada a descobrir a verdade, Sarah começou a pesquisar sobre a história de Millbrook na biblioteca local. A bibliotecária, Martha Wilson, uma senhora de 70 anos que trabalhava ali desde a juventude, hesitou visivelmente quando Sarah mencionou seu endereço. "Querida, algumas portas são melhor mantidas fechadas", Martha advertiu, mas acabou cedendo à persistência de Sarah. Em uma sala nos fundos da biblioteca, ela revelou uma coleção de microfilmes dos anos 80. À medida que Sarah mergulhava nas reportagens antigas, um padrão perturbador emergia. A família Henderson, Thomas, sua esposa Eleanor e seus 3 filhos, não foram os únicos a desaparecer. Entre 1975 e 1985, 3 outras famílias que moraram na mesma casa sumiram misteriosamente. Todas as investigações policiais terminaram inconclusivas. Enquanto isso, James começou a notar mudanças em seu comportamento. Seu novo romance, inicialmente uma história de ficção científica, transformou-se inconscientemente em um thriller sobre uma casa assombrada. Ele passava horas no escritório do sótão, às vezes esquecendo de comer ou dormir. Sarah encontrava-o frequentemente olhando fixamente pela janela, em direção à casa vizinha. Uma noite, durante um jantar com Roger Bennett, um detetive aposentado que investigou o último desaparecimento, ele revelou algo perturbador. Todos os desaparecimentos aconteceram exatamente 38 anos após o anterior. E sabem quanto tempo faz desde que os Henderson sumiram? Sarah sentiu um arrepio. Faltavam apenas 2 semanas para completar 38 anos. As tensões aumentaram quando James começou a receber ligações estranhas no meio da noite. Apenas estática do outro lado da linha. Sarah encontrou fotografias antigas inexplicáveis no porão, mostrando sua casa atual em diferentes épocas,
sempre com uma figura sombria observando pela janela da casa vizinha. O comportamento dos moradores locais tornou-se mais errático. Mrs. Henderson finalmente abordou Sarah após um serviço na igreja local. Vocês precisam ir embora antes que seja tarde demais. Aquela casa levou minha família. Eu só sobrevivi porque estava visitando minha irmã naquela noite. A revelação de que Mrs. Henderson era a mãe dos Henderson desaparecidos deixou Sarah atordoada. Mas James, cada vez mais obsessivo com seu livro, recusava-se a considerar uma mudança. Tem algo aqui, Sarah. Algo que preciso entender. Preciso escrever. Um dia, Sarah encontrou nas paredes do porão antigas inscrições ocultas sob o papel de parede. Símbolos estranhos e datas, todas correspondendo aos desaparecimentos anteriores. E no centro, uma data futura, exatamente 2 semanas à frente. A tensão atingiu seu ápice quando Sarah acordou no meio da noite e encontrou James sentado na escrivaninha do sótão, escrevendo freneticamente. Seu laptop estava desligado. Ele usava um caderno antigo que Sarah nunca tinha visto antes. Ao se aproximar, percebeu que a caligrafia não parecia a dele. Era antiga, elaborada, quase victoriana. James, chamou ela suavemente. Ele virou-se lentamente, seus olhos diferentes do normal, vidrados, distantes. Sarah, eu descobri tudo. A casa, ela não quer a nossa casa, ela quer a gente. Naquela mesma noite, um temporal violento atingiu Millbrook. Durante o temporal, as luzes piscaram e Sarah ouviu um barulho vindo da casa vizinha. Pela primeira vez em todos aqueles meses, havia claramente movimento lá dentro. Através da janela do sótão, ela viu uma luz fraca movendo-se entre as janelas do 2º andar. James, completamente alterado, começou a reunir suas anotações. Preciso ir até lá. Preciso ver por mim mesmo. Antes que Sarah pudesse impedi-lo, ele desceu as escadas e saiu pela porta da frente, enfrentando a tempestade. Desesperada, Sarah ligou para a polícia, mas a ligação só retornava estática. Tentou ligar para o detetive Bennett, mas ninguém atendeu. Em pânico, ela correu até a casa de Mrs. Henderson. A idosa abriu a porta ainda vestida, como se estivesse esperando por ela. Começou, disse simplesmente, igual a todas as outras vezes. Mrs. Henderson revelou então a verdadeira história. Em 1909, a casa pertencia a Augustus Cooper, um ocultista obcecado com a ideia de vida eterna. Ele descobriu um ritual que, segundo acreditava, poderia garantir a imortalidade, mas exigia um sacrifício a cada 38 anos. Cooper desapareceu misteriosamente, mas seu ritual continuou, a casa escolhendo suas vítimas entre os moradores vizinhos. A casa não é apenas uma construção, explicou Mrs. Henderson, suas mãos tremendo ao segurar uma xícara de chá. É uma armadilha. Cooper conseguiu sua imortalidade, mas ficou preso entre dimensões. A cada 38 anos, ele precisa de novas almas para manter seu ritual. Um grito cortou a noite, vindo da direção da casa. Sarah reconheceu a voz de James. Ainda há tempo, disse Mrs. Henderson, levantando-se rapidamente. De uma gaveta antiga, ela tirou um livro encadernado em couro. Isto pertencia à minha avó. Ela era uma praticante, do outro lado, do lado da luz. Há uma maneira de acabar com isso, mas o preço... Ela hesitou. O preço é alto. Sarah folheou o livro rapidamente, suas mãos tremendo ao ler as páginas amareladas. A solução estava ali, mas como Mrs. Henderson havia dito, o preço seria terrível. Com o livro de rituais em mãos e orientada por Mrs. Henderson, Sarah percebeu que tinha apenas até o amanhecer para salvar James. O ritual de Cooper seria completado com o primeiro raio de sol, exatamente como há 38 anos. O contra-ritual exige um sacrifício de amor verdadeiro, explicou Mrs. Henderson, sua voz tremendo. É por isso que nunca consegui salvar minha família. Meu marido já estava sob influência de Cooper quando descobri a verdade. Mas você ainda ama James com pureza. Sarah estudou rapidamente os procedimentos necessários. Precisaria entrar na casa com 3 objetos.
Algo do passado, o livro, algo do presente, sua aliança de casamento, e algo do futuro. Este último item fez Sarah levar a mão instintivamente à barriga. Um segredo que planejava contar a James naquela semana. Ela estava grávida de 2 meses. Armada com uma lanterna e os itens necessários, Sarah atravessou o jardim abandonado da casa. A tempestade piorava, mas algo além do temporal causava a atmosfera pesada. O ar parecia denso, eletrificado, como se a realidade estivesse se distorcendo. Ao entrar na casa, Sarah encontrou um cenário surreal. O interior estava preservado como se ainda estivesse em 1909. Papel de parede victoriano intacto, móveis cobertos por lençóis brancos, relógios parados marcando 3h33. O cheiro de mofo misturava-se com um odor metálico perturbador. Seguindo as instruções do livro, Sarah começou a subir as escadas em espiral. Cada degrau gemia sob seus pés, e vultos sombrios pareciam se mover nas extremidades de sua visão. No segundo andar, encontrou portas fechadas com números entalhados, datas dos desaparecimentos anteriores. Em um dos quartos, Sarah descobriu uma cena chocante. James estava sentado em uma escrivaninha antiga, escrevendo compulsivamente em vários cadernos. Mas não estava sozinho. Uma figura alta e magra, vestindo um terno do século XIX, estava de pé atrás dele, suas mãos ossudas sobre os ombros de James. "Ah, Sarah", a figura falou com uma voz que parecia vir de muito longe. "Seu marido tem um dom extraordinário. Suas palavras, elas abrem portas entre mundos. Ele é perfeito para continuar meu trabalho." Sarah reconheceu Augustus Cooper das fotografias antigas, mas havia algo errado em sua forma, como se ele existisse em várias dimensões simultaneamente, sua imagem tremulando como uma vela ao vento. "James", chamou Sarah, sua voz firme apesar do medo. "James, olhe para mim. Lembre-se de quem você é." James levantou a cabeça lentamente, seus olhos nublados começando a focar em Sarah. Por um momento, ela viu um lampejo de reconhecimento. Cooper riu, um som que fez as janelas vibrarem. "Tarde demais, minha querida. Ele já é parte do ritual. Assim como você será." Sarah precisava agir rápido. O livro de Mrs. Henderson tinha sido claro. O ritual de Cooper só poderia ser quebrado por um ato de sacrifício voluntário, movido por amor puro. Mas as consequências desse contra-ritual seriam irreversíveis. O relógio da casa começou a badalar, embora ainda marcasse 3h33. Sarah sabia que era agora ou nunca. Com movimentos precisos, ela posicionou os 3 itens formando um triângulo. O livro antigo, sua aliança e uma pequena foto do ultrassom que carregava na carteira. "Um sacrifício de amor verdadeiro", murmurou Sarah, recordando as palavras de Mrs. Henderson. "Uma vida por outra." Cooper percebeu suas intenções e sua forma tremulou violentamente. "Não, você não entende o poder que está manipulando." Ele tentou avançar, mas o triângulo de objetos criou uma barreira invisível. Sarah começou a recitar as palavras do contra-ritual, sua voz ganhando força a cada sílaba. O ar no quarto ficou ainda mais denso e as sombras nas paredes ganharam vida própria. James, ainda sentado à escrivaninha, começou a convulsionar. Seus olhos alternavam entre a névoa sobrenatural e momentos de lucidez. "Sarah, não. Há algo errado. Preciso terminar." "O que você precisa terminar é nossa história, James", respondeu Sarah, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Nossa história real." A tempestade lá fora atingiu seu ápice. Relâmpagos iluminavam o quarto em intervalos irregulares, revelando momentaneamente outras figuras, os rostos das vítimas anteriores, presas no limbo criado por Cooper. Sarah continuou o ritual, cada palavra fazendo Cooper perder mais sua forma física. Mas o ocultista não desistiria facilmente. Com um gesto, ele fez os cadernos de James levitarem, suas páginas se transformando em lâminas afiadas que voavam pelo quarto. "Você não pode me deter", rugiu Cooper. "Sou imortal, transcendi a morte."
Não, respondeu Sarah, sangue escorrendo de alguns cortes em seu rosto. Você não transcendeu nada. Você apenas adiou o inevitável, roubando vidas inocentes. Nesse momento, Sarah sentiu uma presença ao seu lado. Mrs. Henderson havia entrado no quarto, carregando uma vela negra. Termine, criança. Termine o que minha família não pôde. Sarah proferiu as últimas palavras do ritual, sua mão direita sobre a barriga. O sacrifício seria sua própria vida e a do bebê para salvar James e libertar todas as almas presas. Cooper gritou, um som que parecia vir de 1000 vozes diferentes. Seu corpo começou a se despedaçar, revelando os rostos torturados de suas vítimas. James caiu da cadeira, finalmente livre de seu controle. A casa inteira começou a tremer. As paredes pulsavam como se estivessem vivas. Décadas de energia sobrenatural sendo liberadas de uma vez. James, chamou Sarah, sua voz já fraca. Me perdoe. À medida que o ritual chegava ao fim, uma luz intensa emanou do triângulo formado pelos objetos de Sarah. A energia acumulada por décadas de sacrifícios começou a se dissipar, levando consigo a forma espectral de Cooper. Seus gritos foram diminuindo até se transformarem em ecos distantes, enquanto as almas aprisionadas finalmente encontravam sua libertação. James, recuperando totalmente a consciência, correu em direção a Sarah, mas era tarde demais. Ela estava de pé, sua figura translúcida, como se estivesse entre duas dimensões. Sarah, não. Por favor. James tentou alcançá-la, mas suas mãos passaram através dela. Eu precisava escolher, sussurrou Sarah, sua voz distante. Uma vida por todas as outras. Um sacrifício de amor verdadeiro. Ela sorriu tristemente, sua mão fantasmagórica tocando sua barriga. 2 vidas, na verdade. Me perdoe por não ter te contado antes. James caiu de joelhos, compreendendo o significado completo de suas palavras. Mrs. Henderson se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. Ela salvou não apenas você, mas todos nós, disse a senhora, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Minha família, todos os outros, eles finalmente podem descansar. A casa começou a desmoronar, décadas de maldição se desfazendo. À medida que o sol nascia, sua luz atravessava Sarah, que parecia cada vez mais etérea. Te amo, James. Foram suas últimas palavras, antes de sua forma se dissipar completamente, junto com os primeiros raios da manhã. As autoridades encontraram James e Mrs. Henderson nos escombros da casa. Nos dias que se seguiram, os corpos das vítimas anteriores foram finalmente descobertos em uma cripta secreta sob a casa, permitindo que suas famílias tivessem um encerramento adequado. A história oficial divulgada pela polícia falava de um assassino em série que havia construído uma rede de túneis sob as casas, mas os moradores de Millbrook sabiam a verdade. O sacrifício de Sarah havia quebrado uma maldição que assombrava a cidade por mais de um século. 1 ano após os eventos da casa, Millbrook havia mudado significativamente. A propriedade foi demolida e, em seu lugar, os moradores criaram um pequeno parque memorial. No centro, uma fonte com a estátua de um anjo carregava uma placa simples. Para Sarah Mitchell, seu amor nos libertou. James nunca mais escreveu ficção. Em vez disso, publicou um livro de memórias intitulado A Sombra do Passado, uma história de amor e sacrifício, dedicado a Sarah e ao filho que nunca conheceu. O livro, embora apresentado como ficção, tornou-se um best-seller, tocando profundamente aqueles que o leram. Mrs. Henderson, finalmente em paz com o destino de sua família, transformou sua casa em um pequeno museu que preservava a história verdadeira de Millbrook. Em uma sala especial, guardava o livro de rituais de sua avó e os cadernos onde James escrevera sob a influência de Cooper. Um lembrete do poder tanto do mal quanto do amor. Nas noites de tempestade, alguns moradores juravam ver uma figura feminina caminhando pelo parque memorial. Uma mulher jovem, de cabelos castanhos, com uma mão sempre pousada sobre a barriga. Mas, diferentemente dos antigos fantasmas de Millbrook, sua presença trazia paz e conforto.
James continuou morando na casa ao lado do parque. Todas as manhãs, ele deixava uma flor fresca na fonte do memorial. À noite, sentava-se em seu escritório no sótão, agora transformado em uma pequena biblioteca dedicada à memória de Sarah, onde guardava o ultrassom, o último dos 3 objetos do ritual, o único que sobreviveu. A cidade nunca mais foi a mesma. Os novos moradores que chegavam sentiam uma energia diferente, não mais a opressão sombria de antes, mas algo mais leve, como se o lugar tivesse sido purificado. As crianças brincavam livremente no parque memorial, suas risadas ecoando onde antes só havia silêncio e medo. Na última página de seu livro, James escreveu: "Alguns dizem que o verdadeiro amor é capaz de transcender a morte. Agora eu sei que vai além disso. Ele pode transcender dimensões, quebrar maldições e libertar almas perdidas. Sarah não apenas me salvou, ela redimiu uma cidade inteira com seu sacrifício. E embora eu sinta sua falta todos os dias, sei que seu amor continua aqui, mais forte que qualquer maldição, mais duradouro que qualquer ritual sombrio." Nas palavras que ela tanto amava, o amor é a mais poderosa magia de todas. Em noites especialmente silenciosas, quando a lua está cheia e o vento sussurra entre as árvores do Parque Memorial, dizem que é possível ouvir uma suave canção de ninar, uma mãe que nunca conheceu seu filho, ainda velando por aqueles que ama, seu sacrifício eternamente lembrado nas sombras e na luz de Millbrook.